Obrigado, mãe. Privilégio de ter mãe. André, me Maravilha. escuta? Fala, É. pode falar. Bom, me escuta? Escuto, tranquilo. Perfeito, perfeito. Então, André, a princípio, então, a Covid, ela avança no estado do Uhum. Pará, entrando pelas cidades que têm maior conectividade, né? Então, os aeroportos, a gente pensa assim, as cidades que são cidades médias, pequenas capitais regionais, né? E aí, claro, que Belém se destaca por ser a capital, uma região com uma região metropolitana com aproximadamente 2 milhões e 400 mil pessoas, né? Com um adensamento muito grande e, portanto, isso contribuiu significativamente para que o vírus se espalhasse, né? Claro que depois isso vai chegando em outras cidades, lentamente, e nas comunidades começa a chegar de modo ainda mais lento. Perfeito? Mas, assim, o impacto na cidade de Belém foi muito grande. Né? E no estado do Pará em si é muito grande, que é expressão, de certa forma, da deficiência no que se refere à infraestrutura. Né? Além de Belém ser uma cidade que, por exemplo, tem entre 70% mais ou menos deve ser mais ou menos de ocupação urbana, a gente tem precarização no que se refere a saneamento básico, no que se refere à falta de hospitais, que são produtos aí sempre de uma política extremamente pobre e que precariza e reflete a precarização da vida cotidiana. Né? Isso é muito relevante levar em conta. Mas aí o cenário póstumo depois, esse momento de maior expansão na região metropolitana, é de avanço em pequenas cidades. E isso preocupa muito, porque se a capital já carece desses principais instrumentos de saúde, digamos assim, as pequenas cidades muito menos. Né? Nós estamos falando aí de cidades que têm largos hiatos em termos espaciais, de ausência de hospitais e de ausências de leitos de UTI, que são leitos que são mais preparados e apropriados para receber essa população. E quando nós tratamos, então, das comunidades quilombolas, ribeirinhas, as comunidades indígenas, de fato, o governo deixa elas extremamente vulneráveis. Né? Nós já Uhum. vimos aí, estamos acompanhando o corte de gastos em outras áreas e a saúde, então, ela é ainda mais ausente neste quesito. Então, nós estamos lidando com áreas grandes no estado do Pará, que são, de fato, áreas aí que estão a Deus dará. Né? São áreas que estão descobertas pelo atendimento. Então, é um cenário que reflete uma ausência de Estado. Né? Essa ausência de Estado, neste momento, ela parece planejada, né? Por conta deste governo que não se importa com as populações da Amazônia, e que põe, de fato, um cenário aí de extermínio de boa parte desta população que contrairá a doença. Né? O que é algo extremamente entristecedor e decepcionante. Né? Belém concentra aí um dos maiores índices, né? Castanhal, uma outra cidade que tem problemas sérios no que se refere a isso também. E aí a gente vê a importância de se ter uma sociedade organizada. Né? Porque uma coisa é você olhar para as comunidades pequenas, quilombolas, que não têm uma organização política forte, e a outra é quando você chega e identifica que há uma organização mais contundente. Né? Quando você chega numa área camponesa e você vê a presença de um movimento. Porque eles politizam, eles se preocupam, montam campanhas, pedem doações, fazem doações. Né? A gente tem visto aí Uhum. território brasileiro, na Amazônia não é diferente, né? Do MST fazendo doações e reproduzindo um papel que Uhum. deve ser do Estado. Né? Então, a importância de se ter organizações políticas nestes territórios é porque eles representam o Estado e promovem uma política pública que o Estado não tem interesse e competência para promover. Né? Então, nós vimos lá o MST, o Movimentos Atingidos por Barragens, o MAN,
diferentes organizações, inclusive a Igreja Católica da Teologia da Libertação, preocupado em fazer este processo de conscientização como forma de proteger esta população, porque entende que é praticamente um projeto de governo a ausência nestas áreas, né? Vai ajudar a passar a boiada, né? Isto é perversidade nesse sentido. Né? E aí, só mais um dado relevante para a gente considerar é que o processo de espacialização ele se dá de maneira distinta no Pará. Então, de um lado nós temos, por exemplo, a chegada a princípio através das cidades que têm maiores conectividades no que se refere aos aeroportos. Depois nós vemos aí através da malha rodoviária, mas também através dos rios. Né? Porque nós falamos de grande parcela da população que vive nestes rios. Né? E que também aí sofrem com a ausência de infraestrutura. Né? Então, assim, a dinâmica no estado do Pará, assim como na Amazônia, e como nós vimos, por exemplo, no próprio Amazonas, é muito específica, né? Sui generis, digamos assim. Legal. Nino, tem uma pergunta do Antônio Bernardes, né, aqui, né, digníssimo professor Nino, sempre um prazer ouvi-lo. Comente sobre as manifestações do último domingo, né, tendo em vista o que sua tese abordou em parte esse tema. Maravilha. Envio um grande abraço para o professor Antônio, que é um professor que eu tenho grande respeito e a oportunidade de construir conjuntamente em outros espaços. É um professor que eu tive o privilégio de, durante um dos meus trabalhos de campo, que ele pudesse me acompanhar em um trabalho de campo da tese, que eu lembro que foi uma manifestação que começou na Avenida Paulista, na Praça do Ciclista, e depois ela chega até a Marginal Pinheiros, e nós acompanhamos o fechamento da Marginal Pinheiros em São Paulo. Então, a gente acaba tendo este tema como algo constante nos nossos debates. Então, eu tenho o privilégio de poder aqui dialogar mais uma vez com o professor Antônio. Bom, nós estamos assistindo no Brasil, ao longo dos anos, e aí desde as manifestações de 2013, um processo de subversão das manifestações. Né? Se vocês pararem para pensar, a direita tem copiado as estratégias da esquerda no que se refere ao enfrentamento político. Né? Criaram um movimento, criaram os seus heróis, os ícones, né? Claro, problemáticos, comprometidos, que eu acho que talvez seja um termo mais apropriado para isso, né? Comprometidos com interesses que não são do povo, né? Mas eles tentaram copiar um modelo muito precarizado e reproduzir este modelo como forma de fomentar o golpe que foi feito contra a presidenta Dilma. Né? E aí, o que nós temos visto, na realidade, seria, digamos assim, a versão 2.0 disso, que é basicamente aquilo que se deu em outros espaços, em outros momentos, por exemplo, que é a insurreição de perspectivas mais fundamentalistas e que estão atreladas a uma ótica de controle até vitoriano sobre o corpo, né? Mas, ao mesmo tempo, que representa aí a falta de pudor no que se refere à violência, a práticas relacionadas à desumanização, ao trato da violência. Eu nunca vivi numa sociedade que defendesse e pautasse tanto a violência. Eu nunca vi movimentos sociais que estivessem tão pautados em violência, não é verdade? E aí, claro, do outro lado, a gente tem visto aí aqueles sujeitos que têm sido oprimidos, que têm sido tão atacados constantemente, passaram a pautar também algo que é imprescindível na nossa sociedade, né? A não aceitação à intolerância. Existe aquela máxima antiga, né? A tudo se tolera, menos a intolerância, né? Que ela pauta boa parte das relações que permeiam o Estado, por exemplo, e até o próprio direito. Né? E aí nós estamos vendo isso tomar proporções em formas de ações coletivas. Né? E aí alguns outros ditados do Brasil têm sido quebrados, né? Política e futebol não se discute. Né? Neste momento nós temos não só política e futebol discutindo, como também a importância de algumas organizações de futebol assumindo o protagonismo do debate político para combater a intolerância.
né? E combater esta subversão que não representa a população. Né? Pare para pensar que desde 2015, na verdade desde 2013, nós vimos o povo branco, a classe média, um povo que não faz manifestação em hora de trabalho, porque não quer interromper as engrenagens do capital, tomar as ruas, tomar as cidades, né? Mas no final de semana, né? Até o meio-dia, porque de tarde vai voltar para os almoços, né? Digamos assim, para o gozo de seus prazeres. E aí nós vimos, de fato, as periferias, em forma de várias torcidas, buscar um enfrentamento a isso. E, claro, a gente passou aí, nos períodos mais recentes, momentos significativamente traumáticos. Alguns desses momentos têm se vertido em demonstrações de quem a sociedade é. Né? Como, por exemplo, o caso do policial que, mesmo tendo o cidadão algemado, né, acabou aí humilhando e tirando a sua própria vida, que reflete, na realidade, o padrão de como a população negra é tratada, não só nos Estados Unidos, que é um dos lugares mais racistas, o qual eu já conheci, né, mas no mundo inteiro. Né? E aí, no Brasil, isso tem se tornado uma campanha também. Né? Então, ao passo que nós vemos a intolerância, nós começamos a ver que este fascismo, ou este pós-fascismo, ele tem cor, ele tem classe. Né? E ele não representa a totalidade dos sujeitos, e as pessoas estão tendo a sua vida ameaçada nesse sentido. Né? Então, quer dizer, aquela necropolítica, ela transborda antigamente os assassinatos das lideranças, os assassinatos de militantes, e agora chega de maneira cada vez mais ampla ao cidadão comum de maneira cada vez mais declarada. Por quê? Porque há um governo que encoraja as pessoas a procederem. Né? E aí, é óbvio, o cidadão ameaçado, o cidadão que passa a ter essa consciência, que vê a coisa tão real assim, ele não consegue se sentir tão frio no que se refere a isso. Mas é claro, precisamos ainda seguir atentos, porque nós já vimos o episódio da subversão de algumas manifestações, como aconteceram em 2013. Em 2013 nós vimos o quê? A inserção do movimento pacífico. E depois, a Globo disputando uma narrativa, apresenta um conjunto de pautas, o passe livre sai e a gente tem ali o ovo da serpente. Né? E aí o meu grande receio neste momento é que a gente não seja atento, né, a esta perspectiva. Né? Eu tenho medo do movimento sem bandeira, do movimento sem pauta, e eu espero que a perspectiva aí antifascista não acabe, de certa forma, aí agregando os títulos liberais, né? Os diferentes perfis que não combinam com estas pautas, que não representam estes povos, digamos assim. Legal, Nino. Nino, já caminhando aí, né, para as considerações finais, né, antes de mais nada, eu agradeço mais uma vez, né, por aceitar o convite, por fazermos esse diálogo, né, necessário e importante, sobretudo nesses tempos, né, e também gostaria de convidá-lo, né, publicamente para, né, quando estiver em São Paulo, quando se organizar, né, para vir para cá, para, né, que você, né, converse um pouquinho com a gente, dialogue lá no Instituto Federal, na licenciatura em Geografia, né, como, né, fizemos numa outra ocasião, né, afinal de contas, aquele trabalho de campo de 2015 com o Pontal do Paranapanema é inesquecível, né, para aquela turma que foi lá, isso foi muito importante, né, não só para eles, né, como para mim também, que acabava de aterrissar ali, né, no Instituto. Então, obrigado, Nino, por poder dialogar com você, né, por você, de uma certa forma, estimular-nos com as investigações que você realiza, né, e com a força também, né, e a voracidade, de uma certa forma, acadêmica e do enfrentamento que deve ser feito, né. Eu penso também, né, acho que com você, que geógrafo não está aqui só para fazer denúncia. Esse momento já passou, agora está para além do enfrentamento. E você nos convida, né, por meio da sua fala, né, e nos brinda por meio das suas investigações, a gente caminhar aí pela mesma trajetória. Então, né, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, né, e antes de passar a palavra para o Nino, agradecer mais uma vez a todos aqueles e aquelas, né, que ficaram até agora nos assistindo, né,
né, nesse momento importante, né, para a gente pensar, né, sobre várias temáticas, né, lembrando que na terça-feira que vem, no mesmo horário, né, um pouquinho depois, né, do tempo planejado, a gente continua com outro tema, né, aqui, né, dentro desse espaço aqui. Então, Nino, obrigado, né, obrigado por tudo, estamos junto aí, né, e, né, reitero o convite, né, para a gente continuar esse diálogo, e quando estiver aqui em São Paulo, né, a gente, né, pensa numa forma de diálogo, né, no Instituto, né, com os alunos da Geografia, né, numa discussão mais ampla aí. Obrigadão, cara. André, eu quero agradecer a oportunidade de dialogar mais uma vez com vocês, de fazer parte aqui desta nossa roda de conversa, né? Que é muito aconchegante, né? Porque nós já tivemos em outro momento juntos, já realizamos um trabalho de campo inesquecível mesmo. Eu gostei, Sim. amizade com alguns dos alunos com quem eu tive contato até hoje, né? Então eu tenho Até carinho hoje, pelas memórias. eles falam. São pessoas que me marcaram, né? E apesar de ter sido um contato rápido, mas foi muito gostoso, foi muito proveitoso nesse sentido. De poder estar nesse momento, tendo a oportunidade de poder dialogar com franqueza, com tranquilidade, com confiança. De poder entender, por exemplo, a importância dos geógrafos em diferentes espaços, né? E como que nós que estamos lutando, né, a 3.000 quilômetros aí de vocês, né, acabamos podendo nos sentir, de certa forma, acolhidos e sentir que as nossas pautas são relevantes, que as nossas pesquisas são interessantes para os outros, e isso é muito proveitoso, isso é uma gratidão enorme aí, em ter essa oportunidade de poder manter este diálogo constante com vocês. Né? Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos colegas para que pensassem que nós estamos vivendo um momento único na sociedade, que é um momento de ações coletivas que se dão em redes sociais, ações coletivas aí, de um caráter de enfrentamento daquilo que se tem de mais desumano enquanto referência hoje, e que a gente tem visto, de fato, a sociedade criando coragem para enfrentar, o que é algo singular, não é verdade? Quando nós olhamos outros momentos de expressões, momento do fascismo, do nazismo, nós vemos que talvez a sociedade não tenha sido tão corajosa, tenha sido tão forte e articulada como tem sido na atualidade. Então, estar neste momento buscando desvendar e decodificar essa história que está sendo produzida agora é um privilégio que poucas as pessoas na sociedade têm. Né? Que a classe que é obrigada a trabalhar constantemente, a ser explorada, ela infelizmente não pode, né, participar deste momento. Mas eu acho fundamental a gente manter sempre esses debates para que a gente consiga, interpretando isso, né, o capitalismo, e aí talvez uma das provocações do Leandro Bonner seja também adequadas a este momento. O capitalismo, ele é o dilema da esfinge mais as avessas, é o decifra-me quanto te devora. E aqui nós estamos justamente tentando decifrar isso, no passo que estamos tentando também interromper esse ato de ser devorado. Né? E aí, fazer isso coletivamente é um privilégio. E eu gostaria que vocês, cada vez mais, pudessem dialogar com as populações da Amazônia, ouvi-los, que a gente pudesse pensar uma universidade que seja composta por esses sujeitos, né? Que a gente consiga disputar um Estado que seja composto e que a gente consiga produzir um conhecimento e ter um proceder no dia a dia que, de fato, seja um proceder aí, antifascista. Né? Especialmente porque nós somos professores e eu não consigo ver um professor que não seja antifascista. Né? Eu acho que não cabe no mesmo significado de uma existência um professor que não é antifascista, um professor que não pregaria a tolerância, um professor que não gostaria de ver no mundo respeito às diferenças e às convivências. Né? Eu acho que é uma provocação, é um desafio, claro, né, porque nós não somos imunes aos erros, né, mas eu acho que tem que ser uma preocupação constante, tem que ser pauta nossa constante. Eu sou aluno de escola pública, saí da escola pública, sou aí uma descendência de
diferentes, né? Tenho avós migrantes que vieram do Nordeste, e eu sempre entendi que a universidade era um espaço de transformação e que, portanto, deveria representar todos esses sujeitos que, inclusive, deram cor a mim, né? Que deram sentido à minha existência, que configuraram e confeccionaram as minhas subjetividades, né? E eu acho que é minha obrigação, depois de tanto ter aprendido com esses sujeitos, os sem-terras, os ribeirinhos, os quilombolas, proceder constantemente nesse sentido. E eu gostaria de convidá-los a essa experiência, porque é uma experiência incrível, é uma experiência transformadora nesse sentido. Muito obrigado. Legal. Legal, Nino. E nós é que agradecemos aqui, né? Agradeço também ao Edmilson, né, que foi o criador, né, e o produtor dessa iniciativa, né, lembrando que é uma iniciativa, né, que veio dos estudantes, né, além de estudante, o Edmilson é gestor ambiental, indigenista, comprometido, que vai ao encontro, né, exatamente, né, desse perfil de universidade, né, de universitários que a gente pretende construir. Né? Então, né, valeu mais uma vez, obrigado, Edmilson. E na terça que vem estamos aqui de volta, né? Nesse mesmo horário, né? Um pouquinho depois, né? Até um pouquinho mais do previsto. Nino, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. Se cuida aí e vamos nos falando aí sempre. Até mais, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos aqui que acompanharam a gente. Valeu, pessoal.